use as suas atitudes para justificar uma coisa que está em desordem. Independente se ele respondeu ela ou não, a mãe, ela tem que abençoar. Quem está entendendo, diga amém. Aplauda Jesus. Cadê essa criança aí? Ah, vem aqui, os dois estão brincando. Eu vou largar você. Você que sabe, tem um monte me esperando. Você que sabe, tem um monte me esperando. Tá. Daí, vamos supor que ele sai mesmo. E ela pega. Estou livre. Será que está mesmo? Eu casei eles esse mês, cadê a aliança? Será que está livre mesmo? O que vocês acham? Caso contrário, não está livre coisa nenhuma. Então, moral da história. Você não pode dizer que você está livre porque ele saiu e você está criando desordem dentro do seu lar. Ah, mas pastor, ele saiu e eu fiquei com raiva e tomei essa decisão. Uma decisão errada não te dá o direito de ficar errada. Amém? Porque isso aqui é casamento e é propósito de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus não vai entrar. Deus não entra em desordem. Antes de Deus abrir o céu sobre a tua família, as coisas têm que entrar em ordem. Existe um que manda, outro que obedece. E não fui eu, não é o seu pastor que decidiu isso. Foi Deus. Ah, não concordo. Então você não está concordando com Deus. Vai ficar difícil de viver propósito de Deus. Não é, Juliana? Vai ficar bem difícil de viver propósito de Deus. Você pode viver qualquer coisa, menos propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão: a ordem gera progresso. Abra comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Eu vou ver se hoje eu fico bem com o microfone na boca, porque eu estava assistindo as lives. Quando eu tiro o microfone, vocês ouvem, mas quem está lá fica voando, não sabe nem o que eu falei, né? Vamos ver. Quem achou, diga amém. Eu quero que você preste muita atenção. Essa palavra vai ser libertadora. Se você obedecer o que vai ser ensinado aqui hoje, você vai viver uma família de vitória. Amém? Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Feche os olhos. Senhor, abre o nosso entendimento, fala conosco aqui nessa noite. Meu Deus, passa do teu sangue na nossa mente, tira todo o trabalho, que nada, meu Deus, venha tirar nossa atenção, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que estava para tirar nossa atenção, seja quebrado, seja destruído, e que a bênção de Deus seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Todos digam amém? Ok. Nosso Deus é um Deus de ordem. Amém? Para você poder entender o que esse texto tem a ver com a ordem, nós vamos ter que falar um pouquinho do contexto. Essa palavra aqui foi falada a um rei chamado Acabe.
A história dele começa no finalzinho do capítulo anterior a esse, capítulo 16. E eu gostaria de ler com vocês o versículo 30 do capítulo 16, que diz assim, acompanhe ele comigo: e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Pensa comigo. Quem estava aqui sexta-feira escutou eu falando que Israel, para Deus, Israel era uma propriedade peculiar, separada, alguma coisa que Deus amava. Trazendo para hoje, Israel somos nós. Nós somos propriedade peculiar de Deus. Como ali no contexto era Israel, esse homem era chefe da nação e era alguém que era propriedade peculiar de Deus, que deveria obedecer às ordens de Deus. Mas aqui no versículo 30 a gente vê que ele não tomou caso de nada, ele fez descaso. Ah, Deus quer que eu obedeça? Não, eu vou fazer o que é mal. E a Bíblia diz que ele fazia o que é mal mais do que todos os outros reis que passaram antes dele. Quer dizer, se você lê o nome de alguém que foi antes de Acabe, que foi mal, imagina que a Bíblia está dizendo que ele foi muito mais. E como se não bastasse ele ter sido muito mal, no versículo 31 diz assim: e sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Em outras palavras, ele levou todo o povo a pecar. Ele criou que uma desordem, porque todas as vezes que eu decido não obedecer a palavra, todas as vezes que a Bíblia diz alguma coisa a respeito de família e eu ignoro, eu estou criando uma desordem dentro da minha casa. É uma semente. No primeiro dia não vai acontecer nada, talvez no segundo dia também não. Mas, irmão, em nome de Jesus, toda semente que nós plantamos, ela floresce, ela germina e ela vai trazer uma colheita. Então, nesse contexto estava Acabe. Além dele ter sido pior ainda, ele se junta a um jugo desigual, casa com uma mulher que não era do povo de Israel. A Bíblia diz que Deus tinha determinado que eles não se juntassem com pessoas de jugo desigual. Quando você escolhe alguém de jugo desigual, você vai ter que pagar um preço, e é um preço desnecessário, porque a Bíblia já orienta que não deve ser assim. Amém? Então, em nome de Jesus, estava tudo assim numa desordem. E é neste contexto que no capítulo 17, vai lá no texto que nós lemos, versículo 1, para você poder entender. Diga comigo, então. Ou seja, ele fez tudo que era mal e agora Deus diz: então eu enviei o profeta Elias para trazer um juízo. Escute, toda decisão que você tomar dentro da sua casa, você é livre, mas existe um juízo da parte de Deus que vai vir sobre a tua casa. Se você escolher a boa semente, você vai colher uma família estruturada, você vai colher uma família abençoada. Se você escolher obedecer os princípios de Deus e dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, está difícil, mas eu estou obedecendo o que diz a tua palavra, você vai colher uma família estruturada. Mas se você ignorar, para você também vai vir um então, vai vir um profeta, vai vir uma palavra, vai vir uma direção e vai dizer para você: olha aqui, o orvalho acabou, a chuva acabou, os céus fecharam. Aqui no caso para Acabe, os céus estavam fechados, e família que está em desordem, os céus está fechado, porque Deus não opera na desordem.
Deus não opera na bagunça. Deus não opera na bagunça. O que faz uma pessoa pensar que uma pessoa casada, que casou no civil, casou na igreja, vai viver a mesma bênção que uma pessoa que ignorou tudo isso? O que faz você pensar? O que faz você pensar que uma pessoa que corrigiu seus filhos vai viver a mesma bênção de uma pessoa que largou ele solto, fazendo o que queria? Porque educação vem de berço. Se o seu filho não tem educação dentro de casa, você vai passar vergonha com ele na rua, no mercado. Eu acho a coisa mais horrível do mundo eu chegar em supermercado, tá aquelas crianças gritando para lá e para cá, gritando para lá e para cá. A única coisa que eu penso: o pai e a mãe não têm disciplina. Quem está entendendo, diga amém. Filho é responsabilidade sua. Se ele grita, é porque você deixa. Ele está acostumado. Ele não grita na casa, ele grita porque é costume dele gritar. Se ele se arrasta, é costume dele se arrastar. E ele vai fazer você passar vergonha, que você está plantando uma semente de desordem. Amém? Quem está entendendo, da glória a Deus? Então chegou o juízo de Deus. Então esse então aqui do comecinho do versículo 1 é o início do juízo de Deus. Ele fez o que quis, tomou a posição que quis, e veio um então. E Deus disse: ó, avisa ele que não vai ter orvalho nem chuva. O céu fechou. E agora? Pergunta para o teu irmão aí do lado: e agora? Será que tem jeito, né? Eu acredito que tem jeito sim, tá? Nosso Deus não é Deus de desordem. Se não tem ordem, o que tem na sua vida? Confusão. Se não tem ordem, o que tem na sua vida? Caos. Se o teu casamento não tem ordem, tem o quê? Confusão, caos. Você vai passar vergonha. Se não tem ordem na criação dos seus filhos, o que vai ter? Desordem, confusão, caos. É isso que vai acontecer em nome de Jesus. Amém, meus amados? Acabei de vir com a pastora dentro do carro e a gente comentando sobre um outro casal que casou no mesmo ano que nós, né? E o mesmo tanto de anos de casado que nós. Mas as histórias estão tão desencontradas, gente. Minhas filhas são submissas a mim e a ela. Nosso casamento é uma linha reta. E o deles está uma coisa tão desencontrada, uma bagunça. Não vou entrar em detalhes, só sei que está um caos. Por quê? Está faltando ordem. A mulher grita com o marido, manda no marido. Há muitos anos atrás eu escutei ela dizendo para ele na minha frente: você está sobrando dentro de casa. Ó, bonita. Falei: linda, ó, vou bater palma para você. Bonita você. A Bíblia diz que o teu marido é sacerdote. Não é esse homem. Você pode casar com qualquer homem que você quiser. Todos eles vão ser o sacerdote, porque senão não vai funcionar. Vai virar um caos. Não adianta você trocar de marido. Não adianta você trocar de mulher. Você precisa entrar em ordem. É ordem. Quem está entendendo, diga amém. Deus foi claro. Nestes anos, nem orvalho, nem chuva. Gente, ficar uns meses sem chuva já esgota os reservatórios. Imagina anos. E Deus não falou quantos anos. Como é que faz agora? O que tinha que acontecer? O que será que tinha que acontecer? Se está em desordem, precisa entrar em diga comigo: se está em desordem, o céu fecha. Se entrar em ordem, o céu abre. Quem está entendendo a glória a Deus? Então tem que entrar em ordem para Deus entrar. A ordem precisa ser reestabelecida, porque onde não tem ordem, tem caos, tem confusão e tem desequilíbrio. Tem desequilíbrio.
pessoa cria o filho a vida inteira, fala assim: ah, não vou levar para a igreja dia nenhum porque dá trabalho. Aí quando cresce, vem, traz o adolescente para mim e fala: dá um jeito, eu devolvo para você. Fala: dá um jeito em você, o filho é seu, dá um jeito em você, se vira você com ele. Amém? Se vira você. Se você não tem uma vida de ordem, prepare-se, porque o caos vai chegar. Amém, gente? Vamos lá. Vamos entender quais as ordens que Deus, algumas ordens que Deus passou. Vamos ver se entra na nossa cabeça, para construir a sua casa com a bênção de Deus. Quem quer construir a sua casa com a bênção de Deus, diga amém. Vamos ver então. Abra comigo em Gênesis 3,16. Lá no primeiro casal, Graziele. Vamos ver se a gente entende isso aqui de uma vez por todas, né? Eu orei para você vir hoje, viu, Rogério? E Deus me ouviu. Eu disse de madrugada: eu quero ele de lá. E Deus trouxe. Olha aqui para mim. Aqui fala quando Eva e Adão pecaram. Deus determinou uma ordem. E a ordem de Deus não deve ser questionada. Ela precisa ser obedecida. Pastor, eu não concordo. Vai ficar na desordem. E vai viver um caos, e vai viver uma bagunça. E não vai viver o propósito de Deus. É isso que você quer? E disse a mulher, isso é Deus dizendo: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, o teu parto. Com dor dará luz a filhos. Vamos ler juntos? As mulheres só. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu não sei onde que vocês não estão entendendo. E daí tem que questionar a ordem do marido. Você está dando lado para Satanás entrar. E ele vai entrar. E vai fazer uma bagunça. Porque eu que mando. Não é você. A boca de Deus disse que é o teu marido. Que é ele. Ele é o cabeça. O teu desejo. Estou com vontade de comer um pão. É dele. Se ele não comprar o pão, você não vai comer. Quem está entendendo, diga amém. É a palavra de Deus. Se você não tomar essa posição, vai estar em desordem. E ele te dominará. Quer dizer, a palavra final é dele. É dele. É dele, irmã. Amém? Segunda ordem. Gênesis 3,19. Agora para o homem, o que Deus disse? Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, por quanto és pó, e ao pó tornará. Diga comigo, os homens: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Diga comigo assim, os homens: o homem é o provedor da casa. Então quem tem que ter suor e trazer pão para dentro de casa é o homem. A mulher pode ajudar? Pode, mas não é a missão dela. Quem está entendendo, diga amém. Não é a missão dela, a missão é do homem. O marido tem que fazer isso. Então não troca as coisas. É você que é o responsável para trazer o alimento. Efésios 5, 23 e 24. Presta atenção. De novo, olha aqui Paulo. Porque o marido é a cabeça da mulher. Quem que controla o nosso corpo? O que controla o nosso corpo? A cabeça. Aqui o cabeça é o marido. Amém? É o marido. A Bíblia está clara. Sejam submissas em tudo. Versículo 24. Olha lá. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos seus
maridos. O que é em tudo? É tudo. Tudo é tudo. Não tem uma exceção. Tudo é tudo. É tudo, tudo, tudo. Amém? Olha lá. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Na minha Bíblia que diz, não trate elas com aspereza. Vulgarmente, não seja cavalo. Ela não casou com um cavalo. Eu penso que ela casou com um homem, principalmente os que eu fiz casamento. Eu não casei só mulher com um cavalo. Tá? Então, em nome de Jesus, não trate ela com aspereza. Tenha delicadeza com a sua esposa. Ah, mas eu preciso resolver uma situação. Resolva com delicadeza. Não seja áspero. Não seja grosso. Não seja bruto. Não seja cavalo. Amém? Amém, os homens? Filhos, agora. Nós já vamos voltar em 1 Reis, tá? Só estou dando uma palha aqui no meio, para você saber o que é a ordem. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz para os filhos. E isso é filho de um dia de vida até 100 anos de idade, tá? Eu não quero ouvir mãe reclamando para mim que o filho é adulto e grita com ela. Aonde está escrito que depois que é adulto se tornou, a sua mãe não é mais nada sua, ela é um saco de pancada? Aonde está escrito isso? Eu não estou lendo isso aqui, tá? Isso aqui é para filho de qualquer idade. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que te vá bem. Os filhos que querem ir bem, diga amém. Então tem que honrar teu pai e tua mãe. Não seja cavalo com a sua mãe. Não responda a ela. Não desliga o telefone na cara dela. Esses dias eu fiquei sabendo de uma mãe, o filho desligou o telefone na cara. Ai, que bonitinho. Que graça, né? Com 25 anos eu apanhei da minha mãe de cinta. É que ela não está aqui, né? Ela deve estar assistindo. Bateu, eu fiquei olhando. Eu já era pastor em faxinal, tá? Ela sentou a cinta em mim. A hora que ela terminou de bater, ela falou assim, não vai falar nada? Eu falei, não, e fui embora. Eu ia pegar o ônibus, fui embora. Claro que dentro do ônibus eu chorei um pouco na presença de Deus, pedi para Deus me mostrar o motivo daquilo lá. Mas para ela eu não falei nada, porque eu não sou burro. Eu sei que eu tenho que honrar pai e mãe. Quem está entendendo, diga amém. Você acha que eu teria capacidade de xingar ela na hora ali? Se eu quisesse segurar o braço dela, eu era mais forte. Mas eu ia estar desobedecendo a Deus. Quem está entendendo, diga amém. E finalmente, vamos para Provérbios 29, 15. O que eu falei agora há pouco dos pais que não corrigem o filho. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Não terceirize para a igreja a educação dos seus filhos. Nós não estamos aqui para educar eles. Nós estamos aqui para dar educação cristã. E não para ensinar eles a falar, a ficar quieto, a sentar, a obedecer. Amém? Não terceirize a educação dos seus filhos à escola. A escola também não é obrigada. Você é pai e mãe. Porque senão você vai passar vergonha. Amém? Eu louvo a Deus. Nenhuma das minhas 3 filhas nunca fui chamada da escola para nada. Para atender nada. Mas já assinei para gente que não era minhas filhas a escola e passei vergonha. Um dia a criatura pegou um cigarro e queimou na língua da outra. Não sei o que estava fazendo com o cigarro lá dentro da escola, mas pegou a menina lá dentro do banheiro e enfiou o cigarro na língua da mulher. E foi o pastor lá, né? Era eu que tinha assinado, fui eu lá passar vergonha na frente do pai dos outros e escutar a conversa que eu não precisava escutar. Quem está entendendo, diga amém.
Se você não corrigir os seus filhos, você vai passar vergonha. Amém? Então está na tua mão essa criança, esse adolescente, esse jovem, amém? Esse adulto está na tua mão, você pode corrigir sim. Recebe essa palavra em nome de Jesus? Que toda vez que você corrigir, você vai estar colocando ordem. E Deus só honra ordem. Amém, gente? Se você quer que Deus entre na tua família, tem que estar em ordem. Deus não vai entrar em bagunça. Em bagunça vai ficar como? Com o céu fechado, conforme nós acabamos de ler agora há pouco. Amém? Vamos lá agora para o capítulo 18 de 1 Reis. Versículo 22. Muito bem. Até aqui, nós estamos com o céu fechado. Quanto tempo ficou o céu fechado? Segundo Tiago, capítulo 5, a Bíblia diz que o céu ficou fechado 3 anos e meio. O juízo de Deus foi 3 anos e meio, sem chuva e sem orvalho. Amém? Fechado, por quê? Porque estava na desordem. Em outras palavras, enquanto não entrar em ordem a sua casa, Deus não entra com a chuva. O céu vai ficar fechado. Agora, à medida que você vai ordenando as coisas, né? Aquilo que eu acabei de dizer, o marido vai tomando a sua posição de sacerdote, a esposa vai tomando posição de submissa, os filhos vão honrando os pais, amém? Em nome de Jesus, vai pedindo bênção para o pai, sim, porque cada vez que os seus pais te abençoar, você é abençoado imensamente, imensamente, amém? Toda vez que os teus pais te abençoar, você vai ser abençoado imensamente. Então vai entrando ordem, à medida que a ordem vai entrando, Vanessa, Deus vai derramando a chuva, porque daí nosso Deus é um Deus de ordem, amém? Olha lá, mas aqui a gente ainda está em desordem. Vamos ver o que teve que acontecer. Então disse Elias ao povo: só fiquei eu por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Ok, versículo 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comeram da mesa de Jezabel. Olha aqui para mim. O que teve que acontecer para o céu abrir? Se o motivo eram os pecados de Acabe, ele tolerou Baal, ele tolerou Azerá, ele trouxe Jezabel, controlou o reino, trouxe todo aquele mal, e o céu fechou, porque aquele povo era uma propriedade particular do Senhor. Vocês são propriedade particular do Senhor. Então tem alguma coisa, se a casa está em desordem, está um caos, se o casamento não anda, se está patinando, se tem coisas que a tua família não está andando, se as tuas histórias não terminam bem, se você diz: eu não tenho sorte na minha vida, na minha família. Não, irmão, não é sorte. Você precisa colocar ordem. É ordem. Então veja só, tinha tudo isso aqui. Então Elias, que é o profeta, que representa nós aqui agora, pega tudo que é mal e traz ali para o Monte Carmelo. Para fazer o quê? Para tirar a desordem. Porque depois da desordem, Deus manda a chuva. Amém? Depois que voltar tudo à sua ordem. Diga graças a Deus. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, invocaram o nome de Baal desde de manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz. Diga comigo: não havia voz, nem que respondesse. E saltaram sobre o altar que tinham feito. Olha aqui para mim. O desafio era o seguinte: cada um dos dois, os profetas de Baal e o profeta Elias, da parte de Deus, ia montar um altar. Um altar. O altar estava ruído. Deus não consegue entrar na desordem. Traga um novilho, coloca lenha, e o Deus que responder é o verdadeiro Deus.
Ok. Os profetas de Baal colocaram, diga comigo, altar, lenha e cordeiro. Diga para o seu irmão, altar, lenha e cordeiro. Diga comigo, mas não teve voz. Por que não teve voz? Porque estava em desordem. Estavam invocando o Deus errado. Só quando a gente invoca o Deus verdadeiro, tem que estar tudo em ordem. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem gente que tem altar, que tem lenha, que tem cordeiro, mas continua fazendo do seu jeito. Tem o seu Deus particular dentro de si. É eu que resolvo. Eu vou dando o meu jeitinho, eu vou dando uma enrolada, sabe, Graziele? Uma obedecida assim, mais ou menos. Irmão, não cai nessa bobagem. É com Deus, e de Deus a gente não esconde nada. Você pode enganar eu, você pode enganar o seu irmão, você pode enganar o seu marido, a sua esposa, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a gente por dentro. Então não havia voz. Tem muita gente, o Espírito Santo me disse a hora que eu estava preparando essa mensagem, que tem muita gente que está que nem os profetas de Baal aqui. Tem o altar, tem o cordeiro, tem a lenha, mas na hora ele dá uma engabelada, vamos obedecer mais ou menos, e Deus vai entender. Deus sabe do meu coração. A desculpa é sempre a mesma. Deus conhece o meu coração. Eu não consigo, eu não aguento. Quando eu vi, eu falei. Quando eu vi, eu tomei uma posição que não era para tomar. Mas Deus vai abençoar. Escute, Deus não vai abençoar coisa com desordem. Não vai ter voz. Fico imaginando ele saltando em cima do altar, porque daí não respondia. Não tinha voz. Tem muita gente sim, desse jeito, não tem resposta de Deus, porque não tem obediência. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Agora vamos lá para o versículo 33. Agora Elias então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. 34. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Fazei a segunda vez e terceira. Fizeram a segunda vez. Disse: fazei a terceira vez e fizeram a terceira vez. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, ele encheu de água. Olha aqui para mim. Os profetas de Baal só colocaram a lenha seca e não houve resposta. Elias mandou encher de água, molhar. Quer dizer, vai pegar fogo na madeira molhada? Mas quando é Deus, pega. Quando é Deus, pode estar congelado, pega fogo. Amém? Se entrar em ordem, Deus entra. Amém? Versículo 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, diga comigo assim, no tempo certo. Amém? O profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Diga comigo, a glória dele, ele não divide com ninguém. Então a tua família tem que ser consagrada a Ele. O altar hoje é a nossa vida, o sacrifício somos nós, o sacrifício vivo. Não tem mais cordeiro, Jesus já foi o cordeiro no nosso lugar, e agora é a nossa vida que é o sacrifício, querido. Então assim, Deus tem que entender que você está inteiro, integral, entregue a Ele. Sabe assim, aquele marido que está obedecendo a ordem de ser sacerdote, e ele quer que a esposa seja transformada, ele vai dobrar o joelho, porque se você não pedir a bênção sobre a sua casa, marido, é você que tem que pedir a bênção, porque você é o sacerdote. A bênção tem que sair de você. Você tem que abençoar teus filhos, você tem que abençoar teu casamento. Recebe essa palavra em nome de Jesus, e a maneira que você for inteiro, Deus vai entrar na sua vida. Tem que ser inteiro, integral. Amém, meus amados? Então veja só, ele começou a orar para que o Deus de Israel se manifestasse, se restabelecesse em ordem.
o céu fizesse sua parte de soltasse a chuva, depois que a ordem fosse estabelecida. Ele começa direitinho, declarando a Deus a honra e a glória. Veja bem, vamos agora ali para o versículo 40. Vamos ler primeiro 38. Vai lá. Ele fez certinho, diga comigo. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Quando está tudo em ordem, Deus entra. Não é no grito, tá, marido? Não é no grito, porque gritar, marido ímpio também grita. Não precisa de Deus. Aí não é propósito de Deus. Não é na briga. É você entrando em ordem com a palavra, e o fogo de Deus desce. Amém? E o sinal do fogo de Deus é o sinal que a ordem foi restabelecida. Amém? Verso 39. O que vendo todo o povo caíram com seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga comigo, caíram com seu rosto. O que aconteceu ali? Arrependimento. Não tem volta de ordem sem arrependimento. Presta atenção aqui, ó. Sem arrependimento, você tem que chorar. Você tem que localizar hoje onde está a desordem dentro da tua casa e chorar diante de Deus. Se você quer viver uma família restaurada, chorar diante de Deus e pedir: Senhor, tira isso da minha vida. Eu quero restabelecer a ordem. Arrependimento. E aqui no versículo 40 mostra que o arrependimento é mais do que cair o rosto com terra. Elias disse para eles: lance mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Diga comigo, nenhum deles deve permanecer. Olha aqui para mim. Não vai adiantar você mudar um pedacinho. Se você quer viver a vida que Deus tem para você dentro da tua casa, você tem que se convencer que a ordem tem que ser estabelecida. Amém? Amém? A esposa se submete, o marido também toma a posição que tem que tomar. Os filhos honram os pais. Você que é marido tem que continuar honrando a tua mãe e teu pai, porque se der de boca dura com eles, a desordem está ali. O texto diz: nenhum deles escape. Em outras palavras, não pode sobrar nada. Ou é tudo ou é nada. Com Deus, ou é tudo ou é nada. E Deus está olhando para o nosso coração, você entregando devagarzinho, né, os teus deuses, com uma dó de largar os costumes, com uma dó de mudar o jeito de falar, com uma dó de ter que obedecer. Eu vou obedecer hoje, meu marido, mas amanhã, hoje não, você já está abusando. Não, com uma dó de obedecer, com uma dó de ser sacerdote do lar, prefere ser um cavalo, gritar, brigar, xingar. Não, irmão, tem que trazer a ordem para dentro da tua casa. Olha lá, só depois que queimou todos os profetas, versículo de número 41, eles acabaram com os profetas. Aí no versículo 41 era a chuva que a gente queria, não era? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque agora tem ruído de chuva abundante. Agora o céu vai mandar chuva sobre essa família, porque tirou a desordem. O marido tomou a posição que tinha que tomar, a esposa tomou a posição que tinha que tomar. Acabou a brincadeira, acabou as coisas. Em nome de Jesus, entra na posição que a chuva vem. Mas enquanto você ficar brincando de casinha e achando que seus filhos é boneco, e achando que essa esposa é a coleguinha da vizinha, filha da vizinha, não vai funcionar. Tem que casar, colocar a aliança no dedo.
para que teus filhos cresçam em submissão. Tem que obedecer pai e mãe. Tem que ajustar, botar ordem nesse negócio, para daí a chuva descer. Verso 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos. Foi orar. 43. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que em pouco tempo o céu enegreceu de nuvens e de vento, e caiu grande chuva. E Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel. Diga graças a Deus, a chuva desceu depois que a ordem foi estabelecida. Então não espere ordem na sua família se você não tirar desordem. Enquanto você brincar de casamento, enquanto você brincar, nós estamos num tempo tão engraçado, né? Eu não sou dessa geração, gente, onde bloqueia, desbloqueia, larga, separa, muda, volta, uma hora casa, outra hora separa, uma hora está solteiro, outra hora está junto. Eu não entendo essa geração e nem quero entender. Eu não criei minhas filhas, não estou criando desse ritmo de jeito nenhum. Elas apanham de mim se elas querem. Apanha, pois olha, apanha de mim. Eu não suporto esse tipo de coisa. Porque ou é ou não é. Ou eu tô ou eu não tô. Põe a ordem dentro da tua casa. Se coloque de pé. Ministério de louvor, por favor.